tem um filósofo francês que coloca o shopping center dentro do hall dos não lugares. Né? Sempre a caixa fechada, refrigerada, que consome muito e que as pessoas estão lá dentro perdidas comprando. Nós estamos levando para outros mercados, pensar os empreendimentos na escala humana, né? Sim. A pessoa ou o indivíduo e como que isso afeta um empreendimento, porque afinal voltamos, temos um negócio, tem que dar dinheiro, tem que ser sustentável. Por outro lado, tem um papel social muito grande, principalmente na nossa sociedade. Fala pessoal, no episódio de hoje do CA2 Office Hours, estou aqui com o meu amigo arquiteto Fábio Auríquio, da L35. A gente vai falar um pouquinho sobre a experiência internacional dele na Espanha, vamos falar sobre tendência em shopping centers, vamos falar sobre norma de desempenho para edifícios residenciais e das principais diferenças também entre o mercado internacional de arquitetura e construção e a realidade brasileira. Tudo bom, Fábio? Tudo bem? Obrigado por participar. Nada, Marcelo, obrigado a você pelo convite e poder falar um pouquinho aqui sobre o que nós estamos fazendo e o que nós acreditamos. Legal, legal. Bom, a gente trabalha muito junto, então a gente se conhece bem, o estilo de trabalho, mas vocês não conhecem ele. Então, Fábio, você quer se apresentar, contar um pouquinho da sua história? Bem, eu me formei em arquitetura em São Paulo, sou paulistano, sempre trabalhei em São Paulo. E fui a um convite participar de um projeto na Espanha e fui para ficar 1 ano e acabei ficando 8 anos trabalhando lá com muitas oportunidades. Era uma época muito boa, principalmente porque estava ocorrendo uma transformação qualitativa e quantitativa. O mercado estava muito bem e aí tudo acontecia. Tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito interessantes. Isso fez com que eu ficasse. Legal. E trabalhasse e ficasse mais tempo do que eu tinha imaginado. Sei como porque também aconteceu isso comigo na Austrália. E claro, e aí buscando coisas que faziam sentido, né? Então eu acho que foi uma época muito boa de aprender, de entender. E quando eu resolvi, aí foi em 2010 já, eu resolvi voltar. Para trazer um pouco daquilo e tentar entender um pouco como que isso poderia ser aplicado no nosso mercado e como a gente poderia estar agregando alguma coisa na maneira de fazer projeto de arquitetura e fazer arquitetura no nosso país. Trouxe alguns parceiros, algumas empresas que até hoje trabalham com a gente como parceira, e a ideia era isso mesmo, tentar trazer o que o Brasil ainda tinha pouco, uma mentalidade de projeto mais como estúdio, que é o que a gente faz hoje. Hoje a gente tem o nosso trabalho está muito focado no trabalho, não como uma grande firma de arquitetura, mas sim um estúdio que olha com carinho para as coisas, afinal a gente trabalha sempre com grandes projetos, mas com enfoque de trabalhar eles como um estúdio. É um desafio enorme, né, de trabalhar e olhar o detalhe desses projetos de grande escala. Mas a gente está conseguindo, né? Vamos fazer 10 anos no mercado, hoje acho que a nossa atividade está bastante, se expandiu bastante e nós estamos fazendo muita coisa interessante. Eu acho que é por isso, principalmente por causa do enfoque que a gente dá para esses projetos. Legal. Como é que você vê, quais são, na sua opinião, as principais diferenças na abordagem do arquiteto, né, e na forma como ele cria e como ele se relaciona com os clientes e com o mercado, do que você viu na Europa e que você vê aqui hoje? Bem, tem de tudo, né? Mas eu acho que principalmente, já que a gente está falando, a gente podia falar de muitas coisas, né? Mas eu acho que tem uma questão de valor do profissional, né? O valor que o arquiteto tem para o incorporador europeu, o valor que o projeto tem para um projeto na Europa, para o valor do profissional versus o valor do projeto. Eu acho que aí tem um abismo, sabe? Eu acho que aí tem uma relação entre cliente e arquiteto, muitas vezes no nosso país ela é perversa, né? Nós somos muitas vezes prestador de serviço e o valor agregado de tudo que a gente pode trazer
muitas vezes não é tomada em conta dentro da relação cliente-profissional. Às vezes o cliente nem sabe, né, que existe... Às vezes ele acha que sabe, esse é o grande problema. O cliente que não sabe é um bom cliente, né? Porque ele está aberto a saber. Né? Agora, o cliente que acha que sabe, esse é o pior, porque nós não conseguimos agregar, as coisas que trazem não fazem sentido para ele, então essa relação é muito estranha, porque a gente se dedica, busca, estuda, tenta trazer coisas que muitas vezes são simplesmente ignoradas, né? E isso afeta tudo, tecnologia, projeto, qualquer coisa que não chega nem a nascer, ou muitas vezes nasce morta já no processo. Então acho que essa relação é muito complicada, essa é uma diferença muito grande, o valor que o arquiteto tem dentro do projeto. E eu podia dizer uma coisa, que eu acho que isso muito, e eu me coloco nisso porque eu não vou dizer que eu me formei aqui, trabalhei muitos anos aqui, eu acho que o grande culpado deles são os próprios arquitetos. Né? Os próprios arquitetos que não se posicionam, que cada vez estão perdendo faculdades da sua função dentro desse processo, né? Porque hoje existe consultor para tudo. Sim. E as coisas se perderam muito, o arquiteto já não tem. Então, essa é uma grande diferença. O arquiteto lá, e eu trabalhei como diretor de obra, diretor de projeto, diretor de equipe, ele tem a batuta do desenvolvimento criativo, técnico, e no Brasil ele é mais um desenho de uma cadeia e ativista. Bom, já que a gente está falando sobre o papel do arquiteto e essas diferenças entre o arquiteto, a mentalidade do mercado frente à arquitetura lá na Europa e aqui no Brasil, a L35 Ásia tem uma tradição muito grande em shopping centers, né, principalmente aqui no Brasil também, e vocês recentemente estão entrando na área de empreendimentos residenciais para o mercado imobiliário. Sim. A gente sabe que é um mercado muito mais conservador, engessado, e agora a gente tem a tal da norma de desempenho, que me parece que está todo mundo desesperado ainda, tentando entender o que se trata. Uma das premissas que eu sempre tive e que eu acredito muito é na responsabilidade do arquiteto no cumprimento da norma de desempenho. Eu trabalho, bom, como você sabe, a gente trabalha junto, né, a questão do conforto ambiental e todas as questões de conforto ambiental, luz natural, térmica e muitas das características acústicas vêm da essência do projeto arquitetônico. Como é que você enxerga a visão do arquiteto frente à sua responsabilidade de cumprir a norma e como o mercado, como os incorporadores olham para o arquiteto frente a essa responsabilidade? Bem, como por partes. Primeiro, sim, que nós estamos já, na verdade, há 1 ano e meio, nós estamos trabalhando com o mercado imobiliário, com já diversos projetos no mercado imobiliário. Foi uma decisão que a gente pensou para tomar, exatamente por isso a dificuldade que eu sabia que era esse mercado. E aí foi uma decisão, por essa dificuldade também foi a decisão de tomar, de entrar e de tentar fazer alguma coisa aí nesse mercado. Principalmente porque a gente estava vendo que o mercado estava mudando. Os projetos complicaram muito, não só a norma de desempenho é importante, mas por uma série de legislação urbanística, a questão dos mixed use e tudo isso mudou muito a característica dos empreendimentos. Eles tornaram muito mais complexos. Então esse foi um dos motivos que a gente quis entrar nesse mercado. Primeiro porque nós tínhamos, dada a experiência, nós tínhamos aí bastante a aportar, e a estratégia foi entrar para fazer projetos especiais dentro das empresas de mercado imobiliário, que é o que a gente está fazendo hoje, né? A partir daí, entender como fazer diferente dentro desse novo cenário. E a norma de desempenho, você sabe, você trabalha com a gente, sempre nos outros projetos a gente sempre vem pensando isso, mas acho que aí tem primeiro tem um problema na questão legal, né? Nós estamos falando de um sistema que a norma de desempenho é uma lei top-down que foi colocada para obrigatório cumprimento e a partir daí todo mundo tinha que buscar uma maneira de cumprir. Esse eu acho que é o primeiro problema, porque isso eu vivi na Europa a mudança, né, do código técnico na Espanha, que era um alinhamento que estava muito ligado ao código técnico alemão. Então houve aí um processo de normalização e normatização do mercado europeu
né, quanto a essas prescrições técnicas, e muito do Código Técnico fala sobre isso, mas para qualquer edificação, né? Nós começamos, e o nosso core ainda são os grandes projetos e com comercial, e no Brasil o Código Técnico a norma de desempenho não cobre ou não olha para isso, que é o primeiro problema. Nós estamos falando que isso é uma questão construtiva, né? E os edifícios de uso público-privado, né? Tem um papel essencial nesse tipo de... Isso está muito ligado à nossa tradição da lei de mercado, a questão do Código do Consumidor versus o produto imobiliário. Então, tem uma questão que não é técnica, primeiro ponto, né? E a partir daí nós temos que justificar tecnicamente uma questão jurídico-burocrática, e é esse muitas vezes o nosso trabalho. Acho que aí está um primeiro problema, né? Você sabe, a gente trabalha junto e sempre nós já fazíamos, antes de entrar no mercado que era obrigatório, no caso o mercado do residencial, mas isso tem que ser pensado no D0 do projeto, no primeiro rabisco, no primeiro risco de um croquis, no conceito. E aí que eu acho que pode ser significativo aportar. E que eu estou vendo que isso não está sendo usado assim. O pessoal está deixando muito para depois. Afinal, é uma verificação, ou seja, nós sempre trabalhamos baseado em soluções empíricas, né? E a partir de agora a gente está fazendo verificações técnicas sobre soluções empíricas. E aí que eu acho que aí é o primeiro, eu acho que isso tende a mudar, né? Isso tem que avançar. O mercado tem que acompanhar também, né? Hoje conseguir uma ficha técnica de um produto é uma missão impossível, de um fornecedor, e a partir daí o arquiteto não tem conhecimento daquele material, as prescrições técnicas. Então, tem um primeiro ponto que é exatamente o papel do arquiteto, o papel natural, que é a especificação, porque eu acho que o nosso país é tratado com bastante displicência, né? E aí sim é o papel do arquiteto. A partir daí é o respeito a essa prescrição ou a essa especificação técnica por parte dos incorporadores, que estão com foco em cumprir normativa, custo-benefício e tudo mais. Então, tem uma questão legal de responsabilidade entre um e outro, né? Porque afinal o arquiteto perde a responsabilidade do projeto quando ele passa e entrega. E também muitos incorporadores estão especificando, né? O que eles estão fazendo. Mas eles sempre fizeram. Eles sempre fizeram isso. Eles sempre fizeram. Inclusive, cor de fachada... Sempre fizeram. O mercado se baseia nos memoriais básicos ou memoriais típicos de um incorporador. Então, aí limita. Então, quer dizer, a culpa é do arquiteto? Não é. Tem um sistema todo aqui que nós temos que seguir. Mas eu acho que sim, que o arquiteto deveria pensar isso desde o começo e tentar justificar. Claro, é uma cadeia. E como passa lá fora, existem leis que te amparam e leis que te penalizam, né? Então, aí entra a questão, nós falamos, né, da responsabilidade da especificação, responsabilidade do incorporador, mas aí existem os seguros, para isso que estão os seguros de responsabilidade técnica. E no Brasil nós temos hoje seguro, e foi muito difícil conseguir uma pólice, porque não existe. Para quê? Me perguntaram, né? Grandes empresas internacionais de seguro, para que você quer uma pólice de seguro? Porque aqui ninguém demanda. Não existe. Então falta muito para resolver uma cadeia. Eu acho que é um ponto a questão é um avanço. Eu não vou dizer que não é um avanço, eu acho que a gente tem que estar preocupado com isso, mas eu tenho uma visão acho que muito clara sobre a questão, todas essas questões de qualidade, sustentabilidade. O bom projeto de arquitetura tem que ter isso na premissa. O bom projeto de arquitetura é sustentável, é tecnicamente, tecnologicamente inovador, tecnologicamente sustentável, né? E não preciso de artifício. Depois de testar toda a simulação e toda a parte da tecnologia ajuda muito, mas isso tem que estar no começo, né? Tem que estar sendo pensado junto com os inícios do não adianta também o incorporador jogar a responsabilidade de desempenho para o arquiteto quando é ele o incorporador que especifica, né? Aí o arquiteto fica... Mas a responsabilidade não é a responsabilidade que se é jogada, pelo menos o que a gente está vivendo, e a gente tenta não driblar isso, mas tentar entender um pouco isso de outra forma. A responsabilidade é cumprir norma e não
e não eficiência. Então, essa é a mentalidade do mercado, né? Nós temos que cumprir porque é obrigatório. É como ele tem que cumprir todas as outras. Nós entramos na vala comum do cumprimento da legislação urbanística, no cumprimento. Então nós entramos numa vala comum de cumprimento de norma que não está. A qualidade da nossa construção no Brasil ainda é muito ruim. Né? A gente tem sorte de ter o clima que nós temos, e isso é um dos motivos, porque... Você não precisa fazer aquela sofisticação. Se nós tivéssemos, provavelmente nosso mercado ia ser diferente. Né? Mas olha, se você pegar o Nordeste do Brasil, a gente vê Minha Casa Minha Vida sendo produzida com parede de concreto e com coberturas de fibrocimento, sem qualquer nível de isolamento térmico, sem qualquer tipo de sombreamento. Você não consegue ficar lá dentro. Mas é sempre assim, de novo, né? É difícil a gente comparar comparar a Austrália ou Europa versus o que a gente faz aqui. E aí fechando, comparar São Paulo ao Nordeste. Nós vivemos um abismo social e, afinal, o benchmark, o ponto de referência é sempre onde se parte. Isso é triste, porque nós não estamos buscando, nós estamos buscando uma eficiência dentro do que nós já temos. Né? Então, isso é muito triste, né? A questão de tecnologia e de como isso é aplicado. E é cultural também. Né? A gente vai na América Latina ou em outros países que não existe impermeabilização porque nunca chove, então não existe tecnologia de impermeabilização, nós não temos ponte térmico porque aqui não tem um inverno que... Né? Então, existe uma questão cultural importante, mas por outro lado existe uma questão técnica e tecnológica de qualidade. Né? E não é por preço, porque hoje o nosso metro quadrado custa praticamente o mesmo metro quadrado convertido em euro na Europa. Né? Então, alguma coisa falha aqui no meio, e não é responsabilidade só do arquiteto, existe aí uma cadeia. A cadeia está falha. Né? Sem dúvida, eu acho que é a maneira de que a legislação colocada como ela é colocada. Né? Perfeito. Vamos ver se está tudo ok. Tá tudo ok. Agora sim. Tá, fala de shopping. Fábio, vocês têm um portfólio enorme e muito rico de shopping centers. O que você está vendo hoje em dia como tendência da transformação, talvez, dessa caixa fechada, onde você não consegue ver a passagem do dia, para algo mais relacionado à cidade? O que está acontecendo com o mercado de shopping centers que está mudando a forma como pensa os projetos? Marcelo, esse é o nosso grande desafio, e eu acho que a nossa, para mim hoje é um objetivo, uma meta, né? De tentar fazer alguma coisa por isso. Né? É verdade, nós chegamos no Brasil tentando buscar esse nicho e conseguimos. Né? Hoje todos os grandes desenvolvedores de shopping são nossos clientes, estamos trabalhando com eles. É verdade também que a nossa parceria com a L35 e essa relação que a gente tem nos trouxe muito e nos desenvolveu muito, né? Mas hoje, depois de quase 10 anos de trabalho no Brasil, hoje nós somos um portfólio muito importante dentro do nosso próprio país, e ajudou a gente a entender muito bem isso e entender que os modelos que são feitos não são reproduzíveis. Então, na verdade, sempre foi assim em tudo, seja cultural, seja financeiro, econômico, porque nós temos grandes barreiras econômicas que a tecnologia acaba chegando como chega, e a questão de como o que se vê lá fora não é reproduzível da mesma forma aqui dentro. Claro, eu tenho um parceiro internacional, a gente tem muito disso, tem essa troca, mas nesses quase 10 anos de trabalho, a gente vem muito focado em desenvolver uma linguagem para isso, para esse tipo de empreendimento no Brasil. A gente já viveu um pouco de tudo. E quando se fala de shopping center, é sempre o vilão, né? É sempre a caixa fechada, refrigerada, que consome muito e que as pessoas estão lá dentro perdidas comprando. Mas isso está mudando, já mudou. Sim. E está num processo
transformação por vários motivos. Um dos motivos é a questão do e-commerce, toda essa, ou seja, está mudando a dinâmica do próprio retail. Por outro lado, a arquitetura tem que mudar também. E é um grande desafio. E aí, esse mercado me encantou, porque para mim era um mercado muito duro, muito áspero, né? Falar muito desértico, né? Falar tem um filósofo francês que coloca o shopping center dentro do hall dos não lugares. Né? E é verdade, né? Se for olhar historicamente, é um não lugar, é alguma coisa que não tem vida. E isso está mudando, não é só no Brasil, é uma tendência, por todos esses motivos do comércio, ele tem que se diferenciar, já não é um lugar de simplesmente comprar. E nós estamos trabalhando isso aqui, da forma de tentar buscar essa identidade. E eu acho que o principal, né, e isso é um trabalho que até você perguntou do residencial, a gente falou um pouco disso, e nós estamos levando para outros mercados, é pensar os empreendimentos na escala humana. Né? A pessoa ou o indivíduo, porque hoje a sociedade já não é formada por grupos de indivíduos, hoje a sociedade está cada vez mais individual, e como que isso afeta um empreendimento, porque afinal voltamos, temos um negócio, tem que dar dinheiro, tem que ser sustentável financeiramente, ou seja, tem todas as questões que é um negócio, mas por outro lado tem um papel social muito grande, principalmente na nossa sociedade. Hoje nós vemos cidades que têm uma série de problemas, né, problemas estruturais. O shopping vira a nossa segunda... Agora você cortou o que eu estava gravando. Tem problema. Daí não sei onde eu parei, não tem problema. Vou voltar. Que as cidades têm problemas estruturais. E voltar no corte aqui. E eu acho que o papel do shopping center hoje na cidade, dentro da nossa sociedade, é muito importante, porque ele é um hub social. E começar a pensar em hub social versus indivíduo, começa a pensar de outra forma. E isso que nós estamos fazendo já há muitos anos, tentando buscar outros benchmarks que não são shoppings, e tentar entender como tratar esse empreendimento como uma expansão da cidade. Para mim, sempre desenhar um shopping center é quase fazer uma operação de micro-urbanismo. Como tratar as melhores práticas. E hoje tem muita gente no mundo pensando revitalização de cidades, ou seja, hoje o nosso benchmark é placemaking, revitalizar espaços públicos. Então tudo isso é aplicável dentro do shopping. Nós estamos revitalizando um espaço público. Hoje nós estamos fazendo vários retrofits de shopping center, e o nosso benchmark, o foco é o retrofit ou a revitalização de espaços deteriorados urbanos. Então, começar a mudar a maneira de ver isso, e é o que nós estamos fazendo. E aí, chegando na sua pergunta, dei essa volta para chegar num ponto muito importante, que é, primeiro, vamos esquecer o edifício e vamos olhar o indivíduo. E a partir daí, como ele usa aquilo. Porque uma coisa que não muda, se tem uma questão de carga cultural, mas não muda é o ser humano como usa as coisas, necessidades e o que o ser humano precisa. Isso é uma questão instintiva. Né? De novo, tem muita gente pensando isso. O negócio é pegar isso e tentar aplicar de uma forma diferente numa coisa que é o que nós estamos fazendo hoje. Então tem um processo de trabalho que a gente está tentando desenvolver o shopping center aberto, verde, naturalmente ventilado. Ou seja, como que eu posso pegar o melhor da cidade e o melhor do shopping center, se é que existe sim. Né? Shopping center tem sua utilidade. Aquilo, todo mundo tem muitos... ele acaba com o comércio de rua. Não, ele deveria complementar. Nós temos projetos que são exatamente isso. Né? Uma continuidade de uma rua comercial que já existe. Então, eu acho que tem maneiras de pensar diferente, e hoje é um grande desafio. O que a gente mais faz, o que mais me emociona em tudo isso, é tentar, lógico, nós não vamos conseguir mudar de um dia para o outro, mas nós já estamos conseguindo. Né? Nós estamos com um projeto agora, que é um shopping em volta de um lago, com barco, ilha, aí tem fauna, flora, dentro de um shopping center. Então, quer dizer, dá para fazer? Dá. Nós temos toda uma cadeia, todo um processo, mas eu acho que muito importante é começar a pensar isso como uma continuidade da cidade, e não um forte murado, um feudo, né?
isso está acontecendo, e hoje nós temos vários projetos de bulevares, Sim. parques, coberturas parques, rooftops, conectando o retail ao uso da cidade. Eu acho que como arquiteto você precisa ser realmente muito corajoso para enfrentar certos preconceitos do mercado, certas ideias pré-concebidas, né? Para propor esse tipo de Eu acho que situação. não é coragem, é paciência. Não, paciência. Porque afinal é isso. Você vai tentar uma vez, você não vai conseguir, e depois uma hora... Mas tem uma coisa muito importante, que é por onde está embasada essa ideia. E é aí que eu acho que faz a diferença. Tem um o benchmark, da onde vem. né? As ideias têm que estar... Assim, o mercado, que é o nosso cliente, que é essa parede que a gente luta todos os dias, ele está baseado num processo baseado na cultura, né, da administração moderna, baseada em Taylor, que é onde só funciona o que foi testado. Inovação é alguma coisa que não foi testado. E aí existe uma crise entre eu quero inovar, mas a minha carga, ou da onde eu venho, é que só funciona o que sai no meu estudo de mercado. E o nosso mercado é tão conservador que... Então, é aí que é a quebra. Sim. Então você tem que entender tudo isso. Da onde vem o pensamento desse administrador, que é baseado numa cultura de que o que funciona é o que foi testado, versus o que ele entende como inovação. Mas isso está acontecendo também nos residenciais, Sem né? dúvida. A gente sempre vem à mente... Bom, a gente teve originalmente aí a ideia Arvos trazendo alguns conceitos de arquitetura um pouco mais elaborados, de qualidade, e hoje recentemente eu assisti uma palestra do COO da Vitacom, né? Você já deve ter visto, você conhece também cliente de vocês, e realmente a gente vê que esse movimento começa a acontecer nos empreendimentos residenciais também. E aí com você falando tudo isso, me remeteu recentemente, até fiz um post sobre isso, o projeto lá do Rio de Janeiro da Vila dos Atletas. Eles venderam 15% das unidades, aquilo está um fracasso de vendas, quer dizer, aquilo foi pensado, eu participei do projeto pela ARUP, me envolvi ali, ou pelo menos eu tentei me envolver ali na concepção para criar talvez um espaço urbanístico mais interessante, mais contemporâneo, né? Apesar da localização, é lá na Barra da Tijuca, mas a cabeça, né, o dono do terreno ali, a construtora, se recusou a seguir uma linha humanística, e não sou eu que estou falando, né? Isso saiu na mídia, né? Ele disse que a Vila dos Atletas não era para pobre, né? E que ali era padrão Barra e que sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. O resultado está aí, um empreendimento que não vende e que vai ficar por isso mesmo, né? Mas essas coisas, a gente podia estar aqui o dia inteiro falando sobre essas diferenças sociais e políticas. Mas a história vai mostrando que a gente está correto, né? Mas de novo, são coisas que não mudam de um dia para o outro. E nós estamos há 10 anos colocando sementes e tentando ver se elas germinam. Algumas germinam, algumas crescem mais, algumas crescem menos. Mas, por exemplo, nós fizemos junto, né? Você participou também com a gente e você viu a dificuldade de um master plan de um bairro com ideias maravilhosas que, na verdade, são ideias que estavam suportadas por preconceitos de todos os tipos, né? Que nós conseguimos chegar até um certo ponto. Mas eu acho que esse é o nosso papel, Marcelo. O nosso papel é plantar essas sementes e fazer com que elas germinem, tentar regar elas da maior, mas não somos responsáveis em fazer com que elas virem alguma coisa, porque não está nas nossas mãos. E vamos finalizar agora. Eu preciso fazer mais uma pergunta para você relacionada a isso, a fato de que, né, essa sementinha que você está plantando, e eu procuro também plantar. Na verdade, a L35A você já tem 10 anos, né? A CA2 está com 4 anos de vida, mas eu estou desde 2012 também, quando eu estava pela ARUP aqui no Brasil, plantando essa sementinha,
depois de muitos anos essa sementinha dá fruto, né? Infelizmente, as empresas de arquitetura e engenharia que se instalaram no Brasil na época do boom econômico, 2010, 2012, que foi o caso da Arup, que é uma empresa fantástica de engenharia, trabalhei 8 anos lá. Tive a oportunidade de trabalhar também. É incrível com eles. É uma empresa incrível, que é referência no mundo todo e que infelizmente fechou as portas aqui por volta de 2015, 2016, eu já tinha saído, por conta da crise, e muitas outras vieram e não conseguiram se firmar. A L35 é uma empresa que tem como parceiro o escritório espanhol L35. O que você fez para conseguir se manter 10 anos? Eu acho que só tem por um único motivo, é o trabalho com foco no que é a realidade nossa. Na verdade, assim, eu acompanhei toda essa onda migratória. Mas isso é normal, os mercados, ou seja, a gente viveu isso, eu vim para cá também nessa época, e você tinha números muito interessantes, e acaba, afinal, vem porque é um negócio e a coisa... Mas existe toda essa questão cultural que tem que ser absorvida. Então, eu vou responder muito objetivamente, porque tem outras empresas que ficaram também. Dá para mais provavelmente uma ou duas outras empresas internacionais que conseguiram se manter como nós. Mas eu acho que tem uma explicação. Assim, a Gensler está aí, a Perkins Will também. Mas todas elas com uma estratégia de ter um escritório local e trabalhar como local. Então, assim, esse é a diferença. Agora, se o mercado volta a crescer, todas voltam. E depois todas vão. É normal. E aí alguns decidem investir nisso, investir sério, não só pegar o projeto. E essa questão que aí entra na tropicalização. Então, esses formatos o Brasil já não quer. Então, isso está claro. Os clientes que eu trabalho já não acreditam na questão da tropicalização. Os conceitos, que muitos foram feitos e muitos ficaram, não são sustentáveis, porque não estão baseados em informação real. Não, a gente já viveu o que é. Então, saber o que funciona e como fazer é muito importante, né? Então, acho que tem essa questão. Você citou outras empresas que estão, ou são empresas que se absorveram empresas aqui, né? No caso de algumas empresas que compraram empresas aqui, ou que puseram o pé e montaram uma empresa com dirigentes locais. Eu sou nascido em São Paulo, estou aqui, entendo isso, e por isso que isso... Então, acho que, respondendo, acho que a questão é toda essa, de tratar o Brasil. Eu já trabalhei na Ásia, trabalhei na África, trabalhei no leste europeu, baseado na Europa. São mercados muito diferentes, mas são mercados muito mais fáceis de trabalhar, por dois motivos. Ou porque não tem nada, então você leva tudo e faz, ou porque eles são muito mais abertos a essa influência internacional. Aqui é o contrário, aqui todas as dificuldades existem. Se você não trabalha na maneira que se trabalha aqui, você não trabalha. Então eu acho que não tem muito segredo, é trabalho. É entender um pouco o que está acontecendo e trabalhar da maneira... Hoje o que nós fazemos é tentar unir o melhor dos dois mundos. Tentar unir o melhor da tecnologia, criatividade, inovação, desse ar fresco, dessa arquitetura europeia, e atendendo o cliente como ele quer ser atendido. É ruim, eu não estou para julgar, mas é adaptando a atender o mercado como é. Então, unindo esses dois, eu acho que é a fórmula, que alguns fazem melhor, alguns fazem pior, mas eu acho que esse tem muito segredo, não. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade. Espero que continuemos por mais outros 10 ou mais 10. E continuamos tentando fazer uma cidade melhor. As coisas, eu acredito que tem que existir um propósito. E o propósito é tentar fazer coisa que faça sentido para você. Se faz sentido para você, um dia vai fazer sentido para alguém. É isso aí. Concordo com essa afirmação. Obrigado, Marcelo. Legal, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima.